Bom dia, pessoal! Estamos iniciando. Bom dia, pessoal! Estamos iniciando mais uma aula, de nono ano. Hoje, dia 5/4, estamos iniciando dando continuidade, na verdade, aos conteúdos da semana passada. Vamos começar corrigindo a atividade que foi passada no dia 29/3, a atividade da semana passada. Quem já me enviou a atividade, já marquei como entregue. Quem não me enviou, mantém ela nos cadernos, que depois a gente vê como faz, tá certo? Vamos lá. Primeira questão dizia o seguinte: cromossomos são estruturas presentes nas células que contêm as informações genéticas referentes ao indivíduo. Cada indivíduo tem uma quantidade diferente de cromossomo. Pesquise quantos cromossomos tem cada um desses indivíduos aí embaixo. Então, vocês devem ter pesquisado. A cobra tem 24 cromossomos, o humano, 46 cromossomos, o macaco, 48 cromossomos, o caracol, 24 cromossomos, a borboleta, 380 cromossomos, a samambaia, mais de 1.200 cromossomos, a mosca, que eu pedi aí que fosse a drosófila, então uma drosófila tem 8 cromossomos só. O cavalo, 64 cromossomos, a gente já tinha falado na aula anterior. O galo, 78 cromossomos. E a carpa, que é um tipo de peixe, 104 cromossomos. Com essa questão, a gente chegou à conclusão de que cada indivíduo, cada espécie, na verdade, vai ter uma quantidade de cromossomos diferente, o que impossibilita o cruzamento entre essas espécies. Aí vem uma pergunta que foi feita na aula passada por um aluno, que era: professora, a gente consegue cruzar indivíduos diferentes, de espécies diferentes, e ter um indivíduo oriundo daquele cruzamento? A maior parte das espécies não, a não ser que sejam espécies muito próximas, que é o caso lá do jumento, que eu até expliquei na aula. Segunda questão: faça o mesmo com as informações que você obteve na questão acima. Sim, tinha um exemplo, na questão, e tinha essa pergunta: explique quantos cromossomos tem cada gameta dos animais pesquisados nas questões anteriores. Você poderia fazer o esquema que tinha na questão. Na questão tinha esse esquema aqui, deixa eu mostrar. Tinha esse esquema que estava demonstrando aqui como dividir, ou você poderia fazer por escrito como estava aqui. Podemos afirmar que o coelho tem 44 cromossomos, pois fazendo a divisão celular ele terá 4 células. Tanto poderia ser por escrito como o desenho. Alguns me enviaram como desenho, outros me enviaram como texto. Então, como ficaria a resposta? A cobra tem 24 cromossomos, que formam 4 células reprodutivas com 12 cromossomos cada. O humano tem 46 cromossomos, que formam 4 células reprodutivas com 23 cromossomos cada. O macaco, 48 cromossomos, com 4 células de 24. O caracol, 24, com 4 células de 12. A borboleta, 380, com 4 células de 190. A samambaia, mais de 1.200, com 4 células, com mais de 600 cromossomos. A mosca, 8 cromossomos, com 4 células de 4 cromossomos. O cavalo, 64 cromossomos, com 4 células de 32. O galo, 78 cromossomos, com 4 células de 39. E a carpa, 104 cromossomos, com 4 células com 52 cromossomos, certo? Então, a resposta da segunda seria essa. E o terceiro, ele pede: explique como os fios de DNA organizam-se para formar cromossomos. Desenhe se achar necessário. Esse seria o desenho que você faria se achasse necessário. E temos que lembrar que a fita de DNA é uma longa fita contendo as informações genéticas. No processo de divisão celular, há necessidade de que esse DNA se enrole, então ele vai se enrolar nessa proteína chamada de histonas, proteínas histonas, ele vai se enrolar nessas proteínas e ela vai mantendo ele aderido, de modo que ele consiga formar essas estruturas, esses canais que se condensam, formando um cromossomo. Em outras palavras, vocês também podem colocar aqui: o DNA se enrola ao redor do grupo de proteínas, chamados de histonas. O DNA enrolado ao redor das histonas será organizado em estruturas de ordens superiores que dão forma aos cromossomos. Se não colocar essa questão das proteínas histonas, não tem problema, porque não é uma informação que eu estou cobrando no momento de vocês. Apenas afirme que o DNA se enrola, e nesse processo de enrolamento ele vai formando o que nós denominamos como cromossomos,
certo? E acabou, eram apenas 3 questões. Se houver alguma dúvida, se tem alguma dúvida do que você respondeu e acha que o seu está errado ou certo, pode perguntar no WhatsApp. E dando continuidade ao assunto, vamos continuar ainda com o assunto de hereditariedade. Vamos trabalhar agora com genética. Vamos continuar, né? E a aula passada eu expliquei para vocês o que era genética, né? Genética é a ciência que estuda os genes e a forma como ele passa de um indivíduo para o outro. A genética, ela traz uma nova denominação que é o genoma. O genoma é a formação de todas as suas informações. Quando nós, acho que nos anos 2000, que começaram a estudar os genomas e começaram a configurar os genomas, eles estavam estudando todos esses genes que compõem uma espécie. Então, aqui podemos definir que genoma, deixa eu pôr aqui a caneta, que genoma é todo o material genético de uma célula. Então, todo esse material que é trabalhado lá dentro de uma célula, que configura todas as informações de um indivíduo, nós chamamos ele de genoma. Também pode ser considerado como um conjunto de genes. Vários genes nós chamamos também de genoma. E aqui nós podemos observar na imagem um conjunto de genes, isso é um genoma, toda aquela informação genética de uma espécie, de um indivíduo. Então, vamos entender o que são genes. Os genes, nós falamos anteriormente sobre a fita de DNA, nós falamos anteriormente sobre a formação dos cromossomos a partir dessas fitas de DNA, e esses cromossomos, eles vão apresentar locos gênicos, ou seja, locais de genes. Esses genes serão essas posições em que a informação fica guardada naqueles cromossomos. Aqui a gente vê um par de cromossomos, né? E aqui nós vemos um cromossomo só. Você observa que os cromossomos eles vão possuir locais específicos onde cada informação vai ficar armazenada. Então, gene, nós podemos definir como segmento de DNA que ocupa uma posição específica de um determinado cromossomo e que participa da manifestação fenotípica. Guarda essa informação que a gente vai explicar lá na frente o que é um fenótipo. Então, da manifestação fenotípica de uma determinada característica. Então, esse local que o gene apresenta, que o cromossomo apresenta com aquela informação, nós chamamos isso de gene. Então, os genes que nós tanto falamos, que eu venho falando esses dias todos, são essas colocações de informação em um cromossomo. Lembre-se, os genes vão estar lá na fita de DNA e quando enrola-se, ele aparenta estar sempre na mesma posição. Vão existir genes homólogos, que são genes que são idênticos e estão na mesma posição. Ok? Então, entendam que cada gene, para cada característica, ele vai estar em uma posição em um cromossomo específico. Então, muitas vezes, um gene que está no cromossomo 1 não vai estar no cromossomo 3. Um gene que está no cromossomo 5 não vai estar no cromossomo 20. Então, ou o contrário, um gene que se apresenta no cromossomo 2 pode aparecer também no cromossomo 4. Okay? Então, eles são condições, são cromossomos que são locais de informação armazenadas naqueles cromossomos. Esses são os genes. Os genes, eles determinam características dos indivíduos. Eu coloquei aí acho que eu tinha colocado mais alguma coisa. Foi alelos. Voltar. Os genes, eles vão produzir os genes alelos. O que são os alelos? São as duplas de genes que vão configurar uma característica, como, por exemplo, a cor da pelagem do animal. Vocês conseguem observar aqui que nós temos a mesma espécie de animal, né? São todos bovinos, e eles apresentam colorações diferentes. Essas colorações, elas vão depender dessas características dos genes. Os genes vão estar lá num cromossomo, um gene, eita, cromossomo lindo. Está lá um gene, uma informação genética. Essa informação genética, se no outro cromossomo homólogo que estiver lá, eita, meu Deus, no outro cromossomo homólogo que estiver lá, ela apresentar um gene com proporções diferentes, se tiver lá um outro cromossomo homólogo, lá,
vai ter no mesmo local, vai ter informações diferentes. Se a informação que está aqui é diferente da informação que está aqui, vai ocorrer a modificação. Um exemplo antes de falar necessariamente sobre esses alelos. Mas esses genes, por exemplo, aqui geralmente os indivíduos albinos, eles vão apresentar genes de um tipo só. Por exemplo, azinho, azinho. Então, o fato de apresentar o azinho, azinho, vai apresentar essa característica de pelagem branca. Se modificar aqui para um A maiúsculo, que a gente vai falar lá na frente, ele já vai começar a apresentar essa pelagem mais escura, ok? Se forem 2 A's, a pelagem é mais escura ainda. Então, a coloração ela vai depender da informação que está nesses genes. E ela vai caracterizar essa informação. O nome dessa dupla é alelos. Esses alelos é que vão dizer se esse indivíduo manifesta essa cor branca, ou se ele iria manifestar essa cor marrom, ou se ele iria manifestar a cor preta. Então, as colorações são definidas por esses genes, esses alelos que estão lá na característica genética. Então, vamos entender o que são os alelos. São formas alternativas de um mesmo gene. Ou seja, um gene ele pode apresentar formas diferentes. A gente, quando falou da cor do olho, eu tentei demonstrar um pouco essa questão dos alelos. Que lembre-se, o seu pai ou a sua mãe vai te dar ou um A grandão ou um A pequenininho. Então, esses são os alelos, são essas letras. Os alelos são representados por letras. Geralmente, letras maiúsculas ou letras minúsculas. Letras maiúsculas para os genes que são mais expressos, ok? Que caracterizam maior a expressão de uma informação, e letras minúsculas para aqueles que sofrem a manifestação daquela informação. Então, geralmente, o A maiúsculo. A letra maiúscula é utilizada para aquele gene que consegue se manifestar na presença de outro, e esse aqui é aquele que sempre sofre a manifestação. Eles ocupam o mesmo locus, ou seja, o mesmo local. Lembra que eu falei anteriormente que eles ocupam posições? Então, os alelos vão ocupar o mesmo local nos cromossomos. Então, quando eu estou falando aqui da cor do olho, a cor do olho vai ficar nessa posição. No outro cromossomo, ele também vai estar no cromossomo homólogo, ela vai estar na mesma posição, ok? No mesmo local. Você não vai ter a cor do olho aqui e depois a cor do olho aqui embaixo. Não. Eles vão sempre se apresentar na mesma posição. Se a cor do olho está aqui em cima, a cor do olho é aqui em cima. Esse aqui que está aqui um pouco mais no meio é o tipo sanguíneo, então ele vai estar na mesma posição. A altura vai estar encontrada aqui, então a altura vai ser essa característica aqui. A cor do cabelo vai ser essa característica aqui. E como eu havia dito, um próprio cromossomo vai ter muitos genes. Então, ele tem aqui os genes da cor do olho, ele tem os genes do tipo sanguíneo, os genes da cor do cabelo e os genes da altura. Então, muitos tipos de genes variados no mesmo cromossomo, ok? Mas os alelos sempre vão estar no mesmo locus. Esses alelos, vamos voltar lá nos boizinhos para a gente poder entender por que essa variação de cor. A cor da pelagem, e até aqui no exemplo de presença de chifres, né? Vocês podem observar que alguns têm chifres, outros não, uns são mais escuros, outros mais claros. Isso vai depender dos alelos. Vamos supor o seguinte, que nessa espécie aí, eu não sei essa espécie especificamente, que é essa espécie que está falando aqui, eu não sei especificamente qual é o dominante ou recessivo, mas eu vou supor que a cor negra é dominante diante da cor branca ou da cor castanha aqui. Ok? Então, a cor mais escura, ela vai ser dominante sobre a cor mais clarinha. Ou seja, essa cor mais clara da pelagem desses bois, ela só vai se manifestar se a cor escura não se apresentar. Então, quando nós observamos aqui, ó, estamos falando do loco responsável pela cor da pelagem. Se ela é uma cor dominante, ela vai ser representada pela letra maiúscula. Ok? Então, se eu tiver as duas letras maiúsculas, o meu boi vai ser mais escuro. Se eu tiver as duas letras minúsculas, o meu boi vai ser mais claro. A mesma coisa pode ocorrer com a presença ou não de chifres. Se a gente definir que a presença de chifres é uma característica dominante nesse boi, nessa espécie aqui, nós podemos dizer que o indivíduo vai apresentar chifres se nos alelos dele ele apresentar letras
maiúsculas. Pelo menos uma das letras sendo maiúsculas, esse indivíduo vai apresentar chifre. Já a não ter chifre é uma característica recessiva. Então, ela sofre o efeito da que tem chifre. Então, para poder esse boi apresentar uma característica de não ter chifre, ele vai ter que ter as duas letrinhas minúsculas. Então, as letrinhas que forem representadas aqui nesses genes vão ser elas que vão determinar como aquele indivíduo vai aparecer. Ele pode ser esse indivíduo aqui, vamos supor esse indivíduo aqui. Aqui em cima a gente disse que as letras maiúsculas era representado a cor negra, as letras minúsculas a cor clara, a cor escura e a cor clara. A presença de chifres seria letras maiúsculas e a ausência de chifres, letras minúsculas. Vamos observar esse gene aqui. Aqui eu estou falando da cor e aqui eu estou falando da presença de chifres. Então, eu observo aqui. Ele tem letra minúscula e letra minúscula para a cor. Então, ele vai ser um animal claro. Aqui eu estou falando também da ausência ou presença de chifres. Ele vai ser minúsculo e minúsculo. Nós sabemos que os recessivos, aqueles que são de letras minúsculas, não vão ter chifres. Então, eu vou ter um boi claro sem chifres. Já nesse caso aqui, ó, qual seria o animal? Aqui é os chifres, né? E aqui a coloração, perdoe, e aqui os chifres. Então, quando eu analiso aqui a cor, eles são letrinhas minúsculas, ó, Bzinho e Bzinho. Então, eu posso dizer que na coloração esse animal tem a coloração mais clara. E com a presença de chifres, ele vai ser um animal azão, ou seja, ele tem chifres. Logo, eu posso dizer que esse animal ele é claro com chifres. Então, eu estou falando desse animal aqui. Ele é um animal claro com a presença de chifres. Se aqui, por exemplo, fosse com um Bzão grande, ok? Um Bzão grande e outro Bzão grande aqui, ó. Um Bzão maiúsculo. Vamos supor que fosse isso aqui, Bzão, Bzão. Eu iria dizer o quê? Que aqui esse animal tem pelagem escura e ele possui chifres. Então, seria um animal de pelagem escura com a presença de chifres. Então, esses locos, a forma que o gene se expressa aqui é que vai definir a característica de um indivíduo, certo? Continuando. Então, os alelos, eles se dividem em dois tipos. Eles podem ser alelos homozigóticos ou alelos heterozigóticos. No livro de vocês tem a definição do que é homozigoto e o que é heterozigoto. Daqui a pouco eu mostro para vocês a página. Então, vamos entender o que é homozigoto, alelo homozigoto. O nome é bem claro, ele afirma que o indivíduo que apresenta a mesma letrinha, se a letra é sempre maiúscula ou sempre minúscula, ele é um indivíduo homo. Homo vem do significado de iguais, ok? Então, homozigoto são aqueles que vão apresentar letras iguais, ou as duas letras sendo maiúsculas ou as duas letras sendo minúsculas, como por exemplo aqui, ó, azão e azão, ele é homozigoto, porque um A maiúsculo é igual a um A maiúsculo. Ou então quando ele é Bzinho, Bzinho, tá vendo aqui? Ele também é homozigoto. Ele é um homozigoto recessivo, mas é um homozigoto, porque o Bzinho é igual ao Bzinho. Já no caso do heterozigoto, é aquele alelo que apresenta letras diferentes. Ok? Homo, iguais, hetero, diferentes. Então, é aquele que vai apresentar as letras diferentes. Por exemplo, aqui, ó, no mesmo locus, esse aqui não seria uma combinação, a mesma característica? Mas nós temos uma letra maiúscula e uma letra minúscula. Elas são letras diferentes. Essa é recessiva, essa é dominante. Então, elas são diferentes. Por isso, chamamos de heterozigotos. São aqueles que apresentam alelos diferentes. Por exemplo, aqui, ó, Bzão, Bzinho. O Bzão um tá maiúsculo, o outro tá minúsculo. Então, eles são heterozigotos, porque os alelos são diferentes. Então, armazene essa informação. Os homozigotos são aqueles que apresentam alelos iguais. Quando eu observo aqui, ó, o azão e o azão, os dois são iguais. Aqui, quando eu apresento Bzinho e Bzinho, os dois são iguais, então são homozigotos. Nesse caso aqui, homozigoto dominante e esse aqui, homozigoto recessivo, certo? Homozigoto dominante, homozigoto recessivo.
Nesse caso aqui, não existe recessivo nem dominante, porque eles são diferentes. Então, os dois estão combinados com alelos diferentes. Então, eles são apenas heterozigotos, ok? Então, sempre que você tiver uma letrinha maiúscula, uma letrinha minúscula na representação de um alelo, você vai ter um heterozigoto, ok? Lembrando que nós estamos falando dos genes, a colocação dos genes. Lembrando que os genes têm posições específicas e sempre uma característica vai estar em uma posição específica. Continuando. Então, a gente já falou na aula anterior que o genótipo é a combinação de genes alelos proveniente das células germinativas, tanto femininas quanto masculinas. Então, a gente falou um pouco sobre esse na verdade, a gente definiu isso aqui como cariótipo, né? Isso aqui seria o nosso cariótipo. O cariótipo, ele vai trazer em si duas definições. Não só o cariótipo, mas assim, as definições dos alelos vão trazer em si duas definições, como genótipo e fenótipo. O que é, então, o genótipo? Genótipo é toda a informação que está contida no gene, que está contida na genética. Então, esses locos aqui, ó, esses genes aqui, que nós encontramos, genes iguais aqui, que caracterizam uma característica, nós chamamos ele de genótipo. Então, se você tem olhos verdes, porque seu pai tem olhos verdes e sua mãe tem olhos verdes, está contido no seu genoma a presença do olho verde. Então, essa característica, ela veio dos seus genes, ela veio da doação do seu pai e da sua mãe. Então, quando uma característica vem do seu gene, porque ela já está lá armazenada aqui nesse gene, nós chamamos isso de genótipo, que é a combinação de genes alelos proveniente das células germinativas, tanto de papai, de mamãe, quanto de papai. Características físicas fixas de um organismo, ou seja, são aquelas características que não dá para mudar. Por exemplo, não dá para você mudar a cor do seu olho, a não ser que você bote lente, mas mesmo assim, você continua na sua genética com a cor do olho. Nasceu com o olho castanho, na sua genética a cor do seu olho é castanho. Por mais que você coloque lente e faça qualquer tratamento para mudar a coloração, na genética está lá o olho castanho. Quando você tiver um filho, você vai dar para o seu filho a genética do olho castanho, ok? Não importa se você usa lente a vida toda. Um exemplo que eu vi uma charge que falava isso. Ela mostrava que o indivíduo era uma mulher muito bonita e casava com um homem muito bonito e o filho era muito feio. Aí depois você ia ver por que a criança era feia. A criança era feia porque a mulher, na verdade, não era muito bonita. A mulher fez um monte de tratamento estético e ficou muito bonita. Mas quando a criança nasceu, trouxe a característica genética. A característica que apresentava geneticamente, que a mãe carregava geneticamente. Certo? Então, o genótipo é a característica genética. Fica constante durante toda a vida, então ela sempre está lá na sua vida, não é mudada por fatores de ambiente. Então não importa, se você nasceu com a genética de pele branca, se você ficar todos os dias no sol, você for morar na praia e começar a ficar moreno, você vai escurecer a pele, mas isso não vai modificar a sua genética. Então o seu genótipo não muda. Em contrapartida, nós temos o fenótipo. O fenótipo, ele já é uma expressão física do genótipo. Aí a gente falou lá do caso da mulher que teve um filho, que ela tinha, sei lá, características bem específicas, e quando ela teve o filho nasceu com aquelas características, aquilo foi o genótipo. Mas o fenótipo é a expressão do corpo, ele nada mais é do que a sua genética, junta com o meio ambiente, ela vai apresentar o seu fenótipo. Então, na sua genética dizia que era para você ser um pouco mais gordinho, como mostra aqui a imagem, ó. Algumas curvinhas aqui um pouco mais gordinho. O meio ambiente vai aumentar essa sua predisposição a ser gordinho. Então, se você continuar nesse ambiente aqui que o senhor está, só assistindo TV, sentado no sofá, comendo um monte de besteira, ele vai aumentar a massa corpórea dele. Mas, em contrapartida, se o ambiente em que ele vive é um ambiente no qual ele se exercita, ele gosta muito de exercício físico, ele se alimenta bem, o corpo dele vai modificar. Então, observe que quem modificou o corpo dele foi o ambiente. Ele já tinha um corpo para ser mais maçoso, né? Um corpo maior. Mas ele não vai ser tão
gordinho porque a alimentação dele e a forma de vida dele modificou. Que é o exemplo que eu disse, se você for morar na praia. Você foi morar na praia, vai ficar moreno. Isso aí é a sua genética, você tem a genética para predisposição a pegar cor. O meio ambiente aumentou essa coloração da sua pele e você ficou moreno. Tem pessoas que a genética não permite que a pessoa pegue cor. Ela vai para a praia e ela fica vermelha. Ela não consegue pegar coloração, porque a genética dela, mesmo sendo uma genética de pele branca, ela não permite a possibilidade dela modificar essa cor. Então, no fenótipo dela, ela vai continuar apresentando a cor clara da pele. Já uma pessoa que tem predisposição a pegar cor, quando vai para a praia, pega a cor. Não muda a genética, mas muda o fenótipo. Então, o fenótipo é o que você apresenta. O genótipo é o que está lá na sua genética. Então, expressão física da genética muda em resposta a fatores ambientais. Então, quando a gente vai no ambiente, muda essas características. Boa indicação da genética do indivíduo e menos confiável. Não dá para você confiar. Foi o exemplo lá que eu falei, a mulher muito bonita, o homem muito bonito, tiveram um filho muito esquisitinho, muito feinho. Isso por quê? Porque era genética. Ela modificou a aparência dela, o cara modificou a aparência dele com tratamentos de beleza, mas eles não conseguem modificar a sua genética. Voltando lá às definições de gene, nós já definimos o que é gene e vamos agora entender o que são genes dominantes e o que são genes recessivos, que eu já falei bastante ali na frente, né? Sobre genes dominantes e genes recessivos. Genes dominantes, se o alelo de um gene relacionado a certa característica manifesta-se no fenótipo tanto do indivíduo homozigoto quanto heterozigoto. Ou seja, o dominante é aquele que se manifesta. Por exemplo, um azão. O dominante sempre vai ser representado pela letra maiúscula, então ele vai ser mais presente. Quando o dominante não está, as características do recessivo é que se manifestam. Então, as características do recessivo é aquela que se manifesta só em indivíduos homozigotos e homozigotos recessivos, quando não tem uma característica dominante. Aí nós temos aqui essa situação. Nós temos um homem dominante, vamos supor que aqui é um homem, e aqui uma mulher. Um homem dominante, uma mulher recessiva, para qualquer característica. Pode ser a cor do olho mesmo. Então, esse homem tem características dominantes, essa mulher tem características recessivas. Cada um vai doar um gene para os seus descendentes. Então, os genes, essas características, esses alelos, são separados. Então, há a separação de alelos. Esse alelo vai para uma célula reprodutiva, esse alelo vai para outra célula reprodutiva. Então, nós temos duas possibilidades de distribuição desses alelos. Aqui também, nós temos os alelos unidos e temos duas possibilidades desses alelos. Se esse homem doar esse alelo e a mulher doar esse alelo, nós teremos o indivíduo azão, azinho, ok? Se o homem doar esse alelo e a mulher doar esse alelo, nós temos o indivíduo azão, azinho. Então, nós teremos 100% de chance do indivíduo apresentar filhinhos, azão, azinho. Agora, se dois indivíduos, vamos supor essa segunda possibilidade, dois indivíduos, um que é heterozigoto, né? Lembre-se, são diferentes, então eles são heterozigotos. Heterozigoto esse e heterozigoto esse. Se nós cruzarmos os indivíduos heterozigotos, eles podem doar ou esse alelo, que é o azão, ou o alelo azinho. Ou alelo azão, ou alelo azinho. E a gente vai fazer uma combinação de 4 alelos diferentes. Então, se o indivíduo doar esse azão e esse indivíduo doar esse azão, nós teremos indivíduos filhos, que são azão, azão. Mas e se esse indivíduo doar esse azão e esse indivíduo doar esse azinho? Nós teremos indivíduos azão, azinho. Se esse indivíduo doar esse azinho e esse doar esse azão, eu vou ter de novo um indivíduo azão, azinho. E se esse indivíduo doar esse azinho e esse indivíduo doar esse azinho, nós teremos um indivíduo azinho, azinho. Então, quando nós pegamos indivíduos heterozigotos e cruzamos eles, nós podemos ter homozigoto dominante, indivíduos heterozigotos ou indivíduos homozigotos recessivos. Então, os genes eles se comportam desse modo. Essas são as formas que os nossos genes, os nossos alelos, vão se comportar na presença de indivíduos dominantes ou indivíduos recessivos.
Um exemplo de característica dominante e característica recessiva. Nós temos aí a capacidade de dobrar a língua. O que é que determina essa capacidade? A capacidade de dobrar a língua, aqui, o que determina essa capacidade é a genética, né? Onde quem possui a habilidade de dobrar a língua tem o gene dominante, ok? Então, quem consegue fazer essas dobraduras aqui na língua, ela apresenta genes dominantes. Já a pessoa que não consegue fazer dobraduras na língua, ela possui genes recessivos. Então, vamos ver essa situação. Eu peguei um pai heterozigoto e uma mãe heterozigota. Ou seja, esse pai consegue dobrar a língua, lembra, ó, ele tem uma característica dominante. Então, o dominante sempre manda no recessivo. Então, ele consegue dobrar a língua. Essa mulher aqui também consegue dobrar a língua, porque o dominante manda no recessivo. Então, a capacidade de dobrar a língua deles dois existe. Mas eles guardam um gene que, se ele se manifestar, a pessoa não consegue dobrar a língua. Então, vamos lembrar. O homem vai separar os seus alelos, a mulher também vai separar os seus alelos, podendo doar ou esse ou esse. O homem também, ou esse ou esse. Vamos colocar aqui no quadro de Punnett. Não importa isso agora, sobre esse processo de quadro de Punnett, porque a gente não vai aprender isso agora, só um pouco mais pra frente. Mas vamos colocar aqui no quadro. O do homem, um gene, um alelo e o outro alelo, tá? Porque ou ele doa esse, ou ele doa esse. A mulher tá aqui do ladinho, ó. Ou ela doa esse, ou ela doa esse. Então, a gente vai fazer a união das possibilidades das doações dela. Se esse homem doar esse azão, observa aqui, ó, e a mulher também doar esse azão, nós temos uma pessoa azão, homozigoto dominante. Então, essa criança aqui, ó, que nasceu azão, ela consegue dobrar a língua, tá certo? Ela é uma criança que consegue dobrar a língua. Ela nem carrega o gene que impede que ela dobre a língua. Mas vamos supor que esse homem doa o azinho e a mulher doa esse azão, tá? Essa possibilidade onde ele doa o azinho e ela doa o azão. Se ela doar esse azão e ele doar o azinho, ele vai ter esse filho aqui, ó, azão, azinho, que vai ser esse indivíduo aqui, ó, que também consegue dobrar a língua, não é? Porque ele tem a característica dominante. Mas vamos supor que o homem doa esse azão e a mulher doa esse azinho. Nós teremos esse indivíduo aqui, ó. Um indivíduo com o azão que ganhou do papai e o azinho que ganhou da mamãe. Então, será um indivíduo azão, azinho, que será esse aqui, ó. E ele também vai ser um indivíduo com capacidade de dobrar a língua. Lembre-se que dobrar a língua é dominante. Mas vamos supor que a mulher doa esse azinho e o pai doa esse azinho. Nós teremos esse indivíduo aqui, que é um azinho, que é um indivíduo recessivo. Tá vendo? Quando não tem a letra maiúscula, ele não consegue ser dominante. Ele não tem a característica dominante. Então, quando o dominante não tá, o recessivo se manifesta. Então, essa característica aqui é recessiva. Ou seja, esse indivíduo aqui que se formou, ele não consegue dobrar a língua como esses outros indivíduos. Então, esses três irmãos aqui conseguem dobrar a língua. Esse irmão aqui não consegue. Por quê? O pai consegue dobrar a língua, a mãe consegue dobrar a língua, mas eles guardavam o gene que não poderia permitir dobrar a língua. Então, essa criança especificamente acabou sendo uma criança que não conseguiu dobrar a língua. Lembrando que essas probabilidades vão acontecer para cada gestação. Esses pais poderiam ter todos os filhos que não conseguiriam dobrar a língua, porque todos os filhos nasceram com esse tipo de alelo. A mãe doou esse alelo e o pai doou esse alelo, tá certo? Poderia ocorrer isso. Então, para cada gestação, tem uma nova possibilidade. Então, é assim que nós definimos os genes. Então, aí também explica um pouco lá a questão da coloração da pele dos animais, né? Porque a característica que esse animal apresenta, que os pais desses animais apresentam, vão definir a cor da coloração da pelagem daqueles bois que a gente viu lá na frente. E, por fim, nós temos a atividade lá do livro didático, na página 19, temos essa atividade da questão 1, se eu não me engano, no livro didático está até a questão 5, não é para responder todos, é só para responder a primeira, a segunda e a terceira. É essa página aqui mesmo que eu estou mostrando, mas eu só quero que responda a primeira, a segunda e a terceira. A primeira pergunta, o que é herança biológica? Você vai definir o que é herança. A gente já falou de herança na aula passada. Quando eu falei, eu chamei de hereditariedade, que não deixa de ser a mesma coisa, ok? Então, vocês vão definir o que é herança biológica.
No texto tem a explicação dessa imagem que eu falei na aula passada, um pouco sobre como as pessoas pensavam na reprodução antigamente. Então, vocês irão ler no texto e responder essa segunda com base nessa imagem que ele apresenta aqui. E o terceiro, ele diz frases e vocês vão julgar se elas estão corretas ou não, se estão erradas ou não. Identifique as frases incorretas, então você vai julgar VOF aqui. E quando você achar as que estão erradas, as Fs, você vai corrigir elas, certo? Então, vai julgar certo ou errado, e a que estiver errada, você vai reescrever ela corrigindo. Então, tudo isso é para passar para o caderno para entregar na próxima aula. Qualquer dúvida, vocês perguntam no WhatsApp, estou à disposição. E no mais, é só isso mesmo. Beijinho, beijinho. Tchau.